Então, vou apresentar para vocês o Marcos Vinícius de Oliveira Silva. Primeiro eu vou ler assim, o currículo formal dele, ele já riscou a metade aqui, mas o Marcos ele é psicólogo, nosso colega, mestre em saúde pública pela Universidade Federal da Bahia e doutor em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E é professor associado da Universidade Federal da Bahia, coordenador do LEV, Laboratório de Estudos Vinculares e Saúde Mental, do IPSE-UFBA, diretor do Instituto Silvia Lani, Psicologia e Compromisso Social, consultor da área técnica de saúde mental do Ministério da Saúde, e atuando principalmente nos seguintes temas: reforma psiquiátrica e saúde mental, clínica psicossocial das psicoses, psicologia e direitos humanos, desigualdade social e subjetividade. Bom, já um currículo desses, né, a gente não tem nem... Agora só vou comentar uma coisa mais carinhosa e pessoal, né? Dizer para vocês que eu admiro muito o Marcos como profissional. Acompanho o trabalho dele há mais de 20 anos, é um trabalho incansável na defesa dos direitos humanos e em prol da saúde mental, antes ainda da reforma psiquiátrica, da reformulação das leis, da implantação do movimento da luta antimanicomial. O Marcos sempre esteve à frente de todo esse trabalho. É uma figura conhecida, eu acho que a autoridade em psicologia, a mais alta autoridade dentro da psicologia para falar de política de saúde mental. Então, o Marcos vai falar, assim, principalmente do trabalho que ele desenvolve com as relações vinculares, que é o título da fala, mas fique à vontade para falar o que você quiser, porque, com certeza, vai ser muito proveitoso. Então, um bom proveito para vocês. Vou passar a palavra para o Marcos. Bem, eu agradeço a Rosane pelas palavras, né, pela forma elogiosa, simpática, amiga, né, com a qual ela me apresentou, de certa forma, transferindo a transferência, né, já que, certamente, muitos de vocês sabem da importância e do valor dela exatamente como uma transmissora de conhecimentos clínicos, né, no segmento que ela milita. Então, é transferindo a transferência. Então, é uma forma, né, de vocês também já começarem a olhar para mim com um olhar mais simpático, já que a Rosane falou que ele é isso tudo, deve ser, né, ele merece um pouco da simpatia, né? Eu estou fazendo, então, agradeço as palavras, mas agradeço a confiança e a possibilidade de estar aqui na condição de interlocutor de uma iniciativa que tem um grande valor. Depois vou me deter nisso, sobre o valor da iniciativa, desta iniciativa, deste projeto, desse esforço tentativa que foi desenvolvido. Eu vou me deter mais nisso. Mas é que eu me sinto muito honrado na condição de interlocutor desse trabalho e agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês compartilhando algumas ideias que são resultantes também de um trabalho que faço que tem vários pontos de interseção com o que nós estamos assistindo desde ontem, não é? Então, agradeço vocês também pela audiência e de alguma forma, desde ontem que fui provocado um pouco pelo meu xará na sua palestra e na sua conferência, e ontem fiquei com algumas ideias sobre o objeto, né, arte, e sobre as significações que se fizeram circular aqui sobre a arte recurso. Não vou falar arte como recurso, não, né? Ou recurso arte, né?
Eu sei sempre que entrar nesse assunto, entrar numa polêmica enorme, porque nós temos uma disputa acirrada sobre a definição do que é arte, para que ela serve, quando é arte, o que não é arte, né? Essa disputa vem de períodos onde esse aspecto estava mais, de fato, no plano conceitual, mas hoje essa disputa é atravessada pelo mercado, né? O mercado estabelece a necessidade de qualificar, desqualificar. Me lembro aqui do Pierre Bourdieu, no livro A Distinção, exatamente tomando o tema da arte para refletir sobre gosto, né? Sobre gosto, e para trazer para nós, sobretudo os psicólogos, né, isso é importante, uma visão de que gosto, que parece algo tão pessoal, né? Gosto que parece algo tão singular, que diz do meu ser mais específico, que na verdade esse gosto, né? E aí envolve inclusive o gosto relativo a essa esfera da cultura, de que esse gosto na verdade é de classe social, e de que na verdade as disputas sobre o gosto são disputas políticas de classe social, né? Quando a gente diz que uma coisa é brega, ou quando a gente diz que uma coisa é cult, na verdade nós estamos tomando partido num mercado complexo. Então, eu acredito que talvez não tenha sido esse o principal. Pelo contrário, pelo que pude assistir, eu estava passando um pouco de mal a hora que vim pela manhã, já estou bem melhor. Mas o que pude assistir, as próprias duplas também se viram concretamente com esse problema, que é o problema de dizer assim, afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui? O que é isso? Sou psicólogo, estou fazendo, é um trabalho psicológico, é de uma orientação psicológica, tem uma vertente psicológica dando sustentação, mas isso é psicologia, isso não é psicologia. Qual a parte disso que é o quê? Não é? Óbvio que são processos muito complexos e não caberia agora a gente querer ficar discriminando que partes de que é o quê, né? De certa forma, o significante arte esteve presente. E a ideia, talvez que tenha estado presente, ainda que não tenha sido citada aqui, a ideia forte que esteve presente, certamente em estado bruto, foi a ideia de acessibilidade, né? Que, na verdade, foi um trabalho que dialogou com a questão de que acesso têm as pessoas, com boas surpresas, de que algumas eram até pianistas, né? De que outras já tinham um livro escrito, são surpresas, né? Porque às vezes a gente vai pensando que são pessoas que não têm acesso, porque são pessoas de um certo status social, de uma certa condição, de um certo limite, né? E a gente se surpreende, até percebe aí uma articulação entre arte e cultura, e como essa articulação arte e cultura, de fato, mereceria, por parte de nós, que somos maioria psicólogos, que somos psicólogos que nos interessamos pela área da clínica, mereceria de nós mais atenção, né? Mereceria de nós mais atenção. E por que nós não damos mais atenção? Porque nós, psicólogos, temos uma tradição, que eu vou falar dela, preciso de falar dela, dessa tradição. Nós, psicólogos, temos uma tradição de pensarmos o tema da clínica a partir de uma referência do que é clinicar, que, sem dúvida nenhuma, a principal fonte dessa referência será a prática médica, num primeiro momento. Afinal de contas, temos que nos lembrar que Dr. Freud, que eu considero que é o iniciador das tecnologias de cura pela palavra, que o cara que disse, a palavra pode servir, né? E nós somos sujeitos que trabalhamos muito, né, com o recurso de pôr as pessoas para falarem, de estarmos com as pessoas falando e as pessoas falarem, né? Então, dentro dessa tradição, ele iniciou seu trabalho dentro de uma tradição médica. Era um neurologista fazendo uma pesquisa, fazendo uma investigação sobre isso antes do
antes dos achados que vão dar origem à psicanálise. É um neurologista. Então, a medicina é uma das fontes originais da possibilidade de uma clínica com as pessoas. Então, nós temos que nos dar conta do quanto, ainda que rejeitemos um pouco a estupidez dos médicos, assim dizemos em boca pequena, em pequenos grupos de psicólogos, né, como são estúpidos e não percebem tantas coisas que nós percebemos, né, somos mais espertos do que eles. Mas, para além disso, é preciso reconhecer, o que eu acho que é mais problemático, reconhecer o quanto da herança deles que nós temos, né, o quanto dessa herança, das concepções que vem deste modelo que definiu estándar, que definiu a possibilidade de alguém tratar de alguém, né? O quanto que herdamos desta dimensão da institucionalização, de um fazer, de uma prática da medicina, as nossas práticas psicológicas, sobretudo as nossas práticas psicológicas consultoriais. Né? Nossos consultórios são muito semelhantes a outros consultórios quaisquer que existem por aí. Então, herdamos muito da medicina do ponto de vista de uma certa formatação da nossa prática e da nossa compreensão sobre o que significa atender alguém, o que significa fazer clínica com alguém. Então, herdamos da medicina muito. Então, acho que é preciso a gente ficar atento a isso para ver como é que essas heranças são... porque heranças todos temos. Assim, heranças que nós não nos damos conta são as mais problemáticas. Né? Heranças que você não sabe que tem herança é mais problemática. Porque se você sabe, você pode manejá-la, você pode trabalhar com ela. Pois bem, acho que, do ponto de vista desta condição, temos muito dessa prática, mas também vou voltar aqui a dizer que a psicanálise oferece o primeiro modelo estándar de atender pessoas não utilizando mais, o Dr. Freud não utilizando mais o seu conhecimento biológico para atender as pessoas, mas, digamos, ensaiando ali um outro tipo de conhecimento, não é? Um outro tipo de conhecimento. Então, uma clínica mental que não seja a internação em hospital psiquiátrico, que, aliás, o Dr. Freud lidava muito tranquilamente com essa ideia. A pesquisa que ele faz é uma pesquisa a partir dos pacientes, e vários dos seus discípulos iniciais são pessoas vinculadas ao meio. E qual o meio? O meio que, naquele momento, só conhece uma forma de tratar de pessoas que têm transtorno mental, internando num hospital. Onde a tecnologia que é exercida dentro do hospital, na verdade, é uma tecnologia que hoje a gente ridiculariza, né? A balneoterapia, né? Deixar um sujeito imerso em água durante uma semana até a pele descolar para ver se isso fazia algum impacto no comportamento dele, né? A laborterapia, que na verdade era botar o sujeito com a enxada na mão para capinar a área. Por quê? Porque era preciso fazer alguma coisa. Hoje nós achamos risíveis as terapias que haviam no interior dos manicômios, até Freud. Achamos risíveis, ridículas, absurdas. Né? Mas Freud faz uma ruptura do ponto de vista da clínica mental. É uma ruptura, porque ele diz, não, é possível tratar de uma outra coisa. Né? É óbvio que hoje nós temos muitos filhos bastardos da psicanálise. Eu considero que muito na psicologia, as correntes psicoterapêuticas, né, elas poderiam chamar filhas bastardas da psicanálise. Por quê? Porque a psicanálise inaugurou essa forma de atender as pessoas pela palavra, usando coisas que é encontrar com as pessoas para conversar com elas, para fazer coisas com elas, e de fazer disso um tratamento, rompendo com a lógica da medicina, instalando uma nova cena de clínica, que é uma clínica mental. Né? Uma clínica mental, uma clínica com a coisa mental. Eu gosto da coisa mental, porque aí não ficamos equidistantes de definições psicológicas, psiquiátricas. Né? A coisa mental. Então, nós temos uma inauguração de uma tradição de trabalho com a coisa mental, que é inaugurada por essa
por esse desdobramento da pesquisa que o Dr. Freud fazia lá nos seus ambulatórios, no seu hospital, e que depois dá origem ao que se chamou uma clínica psicanalítica. Eu estou querendo dizer que a psicoterapia ela tem inspiração, a psicoterapia, a ideia de psicoterapia, clínica psicoterapêutica, tratamento psicoterapêutico, ela tem toda a ideia derivada de quem tornou isso possível primeiro. Quem tornou isso possível primeiro foi a instauração da cena de atendimento. Ou vou dizer aqui, para ficar mais adequado, este tratamento ele instaura um setting. E nós temos muitos imitões do setting. Nós podemos dizer que pouco se criou deste setting e pouco se rompeu com esse setting. O setting qual é? Tem uma secretária, tem um horário, uma agenda que anota o nome das pessoas, as pessoas marcam, aí elas vão, fazem uma conversa, aí você marca depois para ela voltar, ela volta, e ela volta sequenciadamente, tantas vezes, ela paga por voltar tantas vezes, ela paga pelo número de vezes que ela frequenta. Isso aí não tem novidade nenhuma. Isso aí é a pura tradição que existe, porque foi assim que começou as coisas e que, efetivamente, é assim que se ensinou nas faculdades, da maior parte dos psicoterapeutas são psicólogos, se ensina nas faculdades, nas clínicas, escolas. Ensina-se que isso aí é clínica. Isso é grave, porque ensina-se que isso é clínica. Então, ensina-se que esta tecnologia de trabalho com a coisa mental, orientada por qual corrente teórica que seja, é a clínica. Então, nós somos os que dissemos que nós fazemos psicologia clínica, que nós somos clínicos. Que lástima, quando, mal e porcamente, conseguimos, às vezes, ser psicoterapeutas. E de uma psicoterapia desinformada acerca da sua inscrição nesse universo mais complexo que se chama universo dos fazeres clínicos, né? Então, nós precisamos de reposicionar a nossa compreensão, entendendo que dominar uma tecnologia psicoterapêutica sobre uma orientação teórica é um detalhe no universo do conjunto das tecnologias e orientações teóricas, que é, por sua vez, um detalhe no universo de uma coisa chamada clínica, que envolve não corrente teórica, que envolve não ter uma sala e as pessoas irem para fazer isso ou aquilo comigo durante um período nessa sala, mas que envolve uma concepção de receber sujeitos movidos por um tipo de mal-estar, dizer que eu estou aqui para tratar desse mal-estar e que, para tratar desse mal-estar, eu começo estabelecendo de que se trata esse mal-estar, que nós podemos chamar essa pergunta de uma pergunta diagnóstica, não é? De que se trata esse mal-estar? Uma vez que eu localize as minhas hipóteses acerca de que se trata esse mal-estar, eu levo esta minha hipótese para o terreno das ideias, onde eu tenho uma pletora, um depósito de ideias sobre mal-estar, razões, modos de ser, modos de expressão, comparo esse mal-estar singular que está na minha frente com o que eu imagino aqui, com esse patrimônio de conhecimento que eu tenho sobre a situação, para identificar que este singular ainda não está lá presente, ou ele faz parte, ou parece com algum desses que estão aqui. Por exemplo, pessoas que têm problemas, distúrbios alimentares. Desculpe, eu não devia dizer assim. Eu devia dizer pessoas que, por exemplo, comem e vomitam depois, e ficam vomitando, já foram no gastroenterologista, já fizeram todas as radiografias e mapeamentos, scanners e tal, e não encontraram nada. E essa pessoa vai lá para mim e diz, não tenho nada. A medicina me diz que não tem nada.
Né? E aí eu, vendo esse caso singular, digo, se repete essa e essa situação, eu vou lá no meu imaginário, desculpe, na minha biblioteca simbólica que trago na cabeça e digo, pessoas que estão vomitando, papapá, tem essa história, isso deve se tratar de um distúrbio alimentar. Aí eu vou na literatura sobre distúrbio alimentar para quê? Para poder enriquecer minha capacidade de interpretar e de ser capaz de estabelecer. Então, isso eu não estou fazendo com a pessoa na minha presença. Também um pouco acontece, sem dúvida. Isso não é tão estanque, a pessoa está na minha presença. Mas isso são momentos diferentes. O momento que eu recebo, o momento em que eu estudo, o momento que eu formulo minha hipótese diagnóstica e o momento em que, portanto, eu estabeleço um plano de tratamento, né, que também a gente chama, na clínica, no método clínico, a gente chama esse plano de tratamento, a gente chama de fazer uma prescrição. Né? Uma prescrição. Eu prescrevo, então você vai vir, vai fazer assim, vai comportar assim, vai fazer dessa e dessa forma. Pá, 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 pá. Se eu fiz essas duas operações, que é a operação diagnóstica, e que se eu fiz uma prescrição, eu vou, eventualmente, posso fazer uma prescrição e dizer, você vai ser tratado por fulano de tal, que eu acho que é o melhor para você. Mas eu digo, não, você vai ser tratado comigo. Eu vou selecionar entre as minhas tecnologias terapêuticas, eu vou selecionar, eu estou falando do tipo ideal, né, gente? Isso eu estou querendo destacar os momentums que compõem um processo que, para nós, é tudo natural. A pessoa chega, a secretária passa para a gente recebe, tudo isso faz um pouco inconscientemente. Eu estou querendo trazer a ideia de que tem um processo complexo por detrás da operação de atender as pessoas. E esse processo complexo é o método clínico. Né? Então, eu posso, inclusive, fazer um prognóstico. Pelo que eu já vi na minha história de atender pessoas, e pelo que eu estou vendo aqui, e pelo que eu li, e pelo que me contaram, e pelo que eu escutei no congresso, eu acho que isso vai dar certo. Eu acho que se eu fizer isso, isso vai dar certo. Eu faço um prognóstico. Eu estabeleço uma expectativa sobre a minha condução sobre isso. Então, eu estou destacando esses momentos, por quê? Porque é preciso que a gente resgate a ideia de que nossa questão pode encontrar equacionamento, estruturação, numa compreensão do que eu estou chamando aqui de método clínico, e que, lamentavelmente, eu acho que nós somos pouco explicitadores desses diversos momentos, dessas diversas dimensões que constituem a ação da clínica. Pois bem, tudo isso eu falei para dizer que, tendo essa história e fazendo dessa maneira, a nossa clínica, o nosso fazer psicoterapêutico, que nós, psicólogos, chamamos de clínica, e chamamos de nossa clínica, né? O nosso fazer psicoterapêutico, ele segue determinados estándares da comunidade da qual nós fazemos parte, seja psicanalista, seja gestaltista, seja behaviorista, tem os estándares do comportamento, das atitudes, das posturas, não é? E esses estándares que nos orientam, que na nossa formação, no estágio, a gente aprende com o colega falando, faz isso primeiro, faz isso depois, tal, a gente aprende o estándar. Esse estándar passa, portanto, a cumprir um papel na nossa ação de psicoterapeutas, que é o papel de sustentar conscientemente, para uns do ponto de vista de explicitar explicitamente ou implicitamente, passa a sustentar uma ideia que é a ideia de enquadre. Enquadre. Enquadre é esse conhecimento implícito, estruturante para mim e para a pessoa que eu vou atender, do que pode e não pode se passar nesta relação. No enquadre, por exemplo, tem uma coisa que nós todos sabemos, psicoterapeutas, que se chama contrato. Aí você diz, você vai fazer isso, não vai fazer isso não vai fazer isso, não é possível, não é possível. Faz uma combinação. Né?
tem ali a sua secretária ou a secretária eletrônica, aí se diz, você pode deixar recado, eu não atendo telefone, fale. São as regras que ajudam a sustentar uma relação ao longo do tempo. Porque todo mundo sabe que relação ao longo do tempo é barril, é confusão. É ou não é? Todas as conjugalidades, é barril. Relação sustentada ao longo do tempo é chances 1000 de criar confusão. Tá? Então, para que um psicólogo tem um enquadre? Porque umas correntes teóricas definem certos enquadres preventivamente para evitar confusão. Fazer uma condução que evite confusão. Então, este enquadre, ele tem, ao mesmo tempo, um papel de regulação da objetividade da nossa relação com as pessoas, mas ele incide também na nossa subjetividade, na nossa disposição subjetiva. E nós esperamos, não exigimos, mas esperamos que possa impactar de alguma forma a disposição subjetiva daquele que nós vamos tratar. Ainda que nós saibamos que da parte dele, ele vai subverter essas disposições, porque afinal de contas ele está ali para ser tratado e ele tem um problema. E ele não está ali para seguir as regras que eu, terapeuta, coloco para mim mesmo exercer a minha relação com ele. Ele tem direito de transgredir essas regras, porque faz parte da dificuldade dele vir e transgredir essas regras. Eu, psicoterapeuta, eu não tenho muito direito de transgredir essas regras, porque eles são algo que me garante uma determinada perspectiva de sucesso técnico, mas que me garante, sobretudo, a possibilidade de um manejo ético desta relação. Então, a gente tem que entender que enquadre não é uma bobagem. Enquadre, todas as correntes teóricas de psicoterapia têm seus enquadres, têm seus modos de estruturação. Entendam enquadre como modo de estruturação. Agora, nós não podemos... o que é lamentável é que, muitas vezes, os modos de estruturação são vividos como dogmas, como regras imutáveis, como leis, como coisas que o profeta Maomé escreveu no Alcorão, como coisas que o outro, Moisés, escreveu nas tábuas da lei. Na verdade, é o Moisés primeiro, ele tem a primazia, inclusive porque a possibilidade, depois do profeta Maomé, que ele é descendente de uma das filhas de Abraão. Então, são coisas confusas aí dessa história, mas que tem a precedência de Moisés sobre Abraão. Não podemos achar que são regras que vêm, são regras divinas, mas temos que fazer um esforço para compreendermos quais são as regras, por que essas regras existem, e temos uma compreensão e lidarmos com essas regras como técnicos que sabem que eu posso fazer isso na técnica, eu posso fazer aquilo, como recurso técnico. Lamentavelmente, o modo de relação e de operação com os enquadres que são estabelecidos no universo da prática psicoterapêutica no nosso país, eu não sei nos outros países, mas esse eu conheço bem, eles têm um papel em si, mas falta muitas vezes uma consciência, acerca, um para si, acerca desses recursos do enquadre. Falei isso tudo, usei esse percurso para falar do enquadre, porque eu, a partir de 1987, quando inicia-se nesse país um empreendimento chamado Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental por uma Sociedade Sem Manicômios, até o ano de 1993, onde estive com a Rosane
no primeiro encontro nacional da luta antimanicomial, onde o movimento por uma sociedade sem manicômios virou movimento antimanicomial, né? Virou uma coisa estruturada, né? Ganhou um enquadre político, né? Um enquadre político. Então, nesse período, nesses anos, nesses 6 anos de confronto com as práticas instituídas, as práticas mentais tornadas disponíveis e instituídas, não é? Com suas correntes teóricas, com suas linhas, com suas concepções. Nesse período, os instituidores desse trabalho entenderam por bem que não havia nenhuma corrente teórica presente no campo psicológico, psiquiátrico, psicanalítico, com autoridade para falar qualquer coisa sobre como tratar de loucos fora do hospício. Por quê? Porque até então ninguém tinha feito isso. Portanto, não aceitaríamos a autoridade das correntes teóricas virem ditar regras, dizer dos seus achados ou das suas ideias, para estruturar um modo de fazer de algo que era absolutamente novo, inusitado. Tratar de pessoas psicóticas sob a perspectiva de que o tratamento era tornar possível a sua presença na vida social. Era abolir o recurso disponível para a sociedade para que, quando essas pessoas apresentassem grau de complexidade para a convivência com as outras pessoas, a sociedade pudesse remeter essas pessoas para o campo da internação psiquiátrica e, portanto, resolver o problema de lidar com pessoas que são difíceis, estão com dificuldades no plano das relações sociais. Se ninguém, até aquele momento, no ano de 1987, e aí, obviamente, quando eu falo ninguém, eu não estou considerando os experimentos da Nise da Silveira, eu não estou considerando isso. Eu estou dizendo que ninguém, do ponto de vista de uma proposta ampla para atender pessoas psicóticas, pessoas doidas, pessoas complicadas, pessoas difíceis, atender essas pessoas num estabelecimento que tornasse isso possível, e que nenhuma corrente teórica, nenhum corpo de conhecimento. E eu digo nenhum, porque às vezes a psicanálise, e sobretudo a psicanálise lacaniana, que tem uma grande contribuição para inovações clínicas no campo freudiano, para novidades, para abrir, né, um pouco o modo fechado como uma Associação Internacional de Psicanálise conduzia até então o que era fazer uma prática de psicanálise, né? Mesmo esses estavam na França muito confortáveis convivendo com os manicômios franceses. Ou seja, o que havia ousado estar fora dos manicômios, nós conhecemos e ganhou nome, e ganhou notoriedade dentro da história desse esforço. E falamos de Kingsley Hall, do David Cooper, Ronald Lang, na Inglaterra. Falamos da clínica de Laborte, na França. Falamos do trabalho do Franco Basaglia, em Trieste. Esses são os lugares que estão nomeados. Falamos de também um esforço, tem que citar para não ficar europeu demais, falamos do trabalho de Alfredo Moffat, não é? No Hospital de Borda, em Buenos Aires. Estes eram sujeitos que tinham alguma autoridade para dizer que estavam fazendo outra coisa, que estavam tentando outro empreendimento com esses sujeitos. Mas o resto dos lugares instituídos, das cátedras, das academias, das associações, dos grupos, das confrarias, das igrejas teóricas, ninguém tinha autoridade para tratar desse assunto conosco. Por quê? Porque ninguém tinha feito isso. E existe, então, um momento onde a dimensão empírica da clínica mental
ganha no nosso país, no Brasil, uma liberdade de experimentação. Uma liberdade de experimentação. Essa liberdade de experimentação eu considero os anos mais fecundos, que vão, por exemplo, iluminar o CAPS Itapeva, na Rua Itapeva, lá na Avenida Paulista, em São Paulo, que vão iluminar os primeiros empreendimentos em 88, feitos pelo Davi Capistrano e Roberto Ticanori, na cidade de Bauru. Portanto, por isso Bauru recebeu em 87 o encontro da luta antimanicomial, foi lá, aconteceu lá, esse encontro dos trabalhadores de saúde mental, porque eles estavam lá. Depois, posteriormente, o mesmo Davi Capistrano e Roberto Ticanori, que hoje coordena a saúde mental no Ministério da Saúde, né? O nosso coordenador de saúde mental no Ministério da Saúde. O mesmo Davi Capistrano e Roberto Ticanori empreendem o trabalho de desmontagem do Hospital Anchieta, em Santos, e, portanto, criam experimentos. Porque, vejam só, é muito importante que se negue a solução existente, que é a internação manicomial, para que seja aberta a possibilidade. E eu me lembro que um dia estava andando com o meu carro numa rua em Belo Horizonte e não entendi nada, porque o cara abaixou o vidro e falou assim: você vai levar para casa, você vai ficar com eles na sua casa. E um pouco agressivo, aquilo me parecia tão estranho, e eu não entendia porque ele se dirigia. Aí eu, de repente, olhei para trás e vi que tinha um adesivo por uma sociedade sem manicômios no meu carro. Era um Fusca. Por uma sociedade sem manicômios. E o cidadão estava muito nervoso, me perguntando. E naquele momento foi muito interessante, porque eu compreendi e falei: veja que legal, essa palavra de ordem por uma sociedade sem manicômio é maravilhosa, porque ela não dá uma resposta, ela faz uma pergunta. As pessoas se obrigam a colocar assim: o que é que nós vamos fazer com os loucos? Se nós não vamos internar no hospital, o que é que nós vamos fazer com os loucos? O que é que nós vamos fazer com os loucos? Então, esta ideia de o que é que vamos fazer com os loucos é a ideia que ilumina o início de um novo momentum, que é o momentum ao qual quero associar o projeto da arte solidária, que é um momento que comporta muitas dimensões experimentais no trato com a coisa mental, no fazer com a coisa mental. Dimensões experimentais que também vão se instituindo, hein? Falamos de fatos dados e passados há mais de 20 anos. E o tempo enrijece, o tempo engessa, o tempo congela, né, o que não é vivificado suficientemente. Então, nós poderíamos pensar que nós temos hoje um momento de crise nas práticas clínicas do campo da reforma psiquiátrica. Qual é a crise? Uma crise de crescimento. Cresceu demais, expandiu demais, generalizou demais, banalizou demais, simplificou demais, né? Então, o caldo, que era um caldo consistente, porque ele tinha que empurrar as autoridades constituídas pelos saberes e práticas no campo mental, esse caldo, né, você vai pondo água no caldo, o caldo virou uma sopa rala que não alimenta ninguém. E aí nós podemos compreender a desorientação dos nossos centros de atenção psicossocial do ponto de vista da clínica ou do ponto de vista do que fazer, do como fazer, do porquê fazer. Pararam de inventar e repetem uma água rala de 20 anos atrás. Ninguém imaginou que há 20 anos atrás estivesse produzindo potência suficiente para continuar gerando. A potência tem que ser gerada a cada momento da intervenção. A própria intervenção tem que ser geradora de potência para a intervenção. Então, temos muitas coisas potentes acontecendo, mas temos um tanto de outras coisas impotentes acontecendo no âmbito dos centros de atenção psicossocial. Qual a importância disso no campo da saúde mental brasileira? A importância disso é a possibilidade da noção de uma clínica ampliada e de grande impacto não só nos fazeres psicológicos, nos fazeres psiquiátricos, psicanalíticos, sobretudo psicanalíticos, psiquiátricos, e talvez, lamentavelmente,
os psicólogos sejam os ainda um tanto refratários, sobretudo no processo da formação. Me aposentei há 4 meses da Universidade Federal da Bahia, posso falar de que a formação em psicologia ela ainda é conservadoríssima do ponto de vista dos empreendimentos da clínica ampliada. Ou seja, a clínica ampliada na psicologia é asfixiada pelo treinamento em uma tecnologia psicoterapêutica nos serviços de escola. É muita pobreza, porque o sujeito teria condição de aprender um mundo de coisas, e aí eu vou aprender uma só, e só quero saber dessa, e você dessa. E é óbvio que isso traz um empobrecimento para a sua perspectiva. Empobrecimento do ponto de vista das potencialidades do fazer clínico, das milhares de coisas que eu, como alguém investido do poder terapêutico, alguém investido da autoridade jurídica, acadêmica, de exercer uma atividade em uma condição terapêutica, de que poderia acionar essa condição terapêutica de forma ampliada para cobrir diversas dimensões, necessidades, possibilidades, inventando eu próprio, ajudando a construir uma teoria desses fazeres, desses modos de ser. Lamentavelmente, as pessoas abrem mão disso em nome de uma determinada, de um determinado afunilamento, que nem sempre, isso não é genérico, isso não é generalizável. Estou dizendo que isso, estou falando de uma perspectiva de análise do campo brasileiro, né? É óbvio que isso comporta muitas diferenças, singularidades na forma como as pessoas lidam com isso, como os grupos. Então, para mim, é muito prazeroso vir aqui ao encontro, a este encontro. Eu já tive aqui uma outra vez a convite da Rosane e do Marco para uma atividade formativa lá na clínica, que eles, no curso de especialização que eles mantêm. E para mim, eu estou falando das correntes teóricas, eu sei que aqui é um encontro de psicólogos gestaltistas, não é nenhuma falta de educação, não. É que eu estou dizendo isso aqui porque eu posso dizer que, efetivamente, esses lugares de aprendizagem e de treinamento, eles vão se distinguir pela sua disposição experimental. E nós estamos aqui hoje para apreciarmos os efeitos de uma disposição experimental que vai no campo das tecnologias, dos fazeres, que podem ser acionados para abordar o sofrimento das pessoas. Então, eu considero que aqui eu posso fazer a crítica, né, ao modo cerrado, fechado, como as correntes psicoterapêuticas lidam, o modo careta, empobrecido, reducionista, como as correntes teóricas do campo psicoterapêutico, sobretudo tal como são ensinados na psicologia. Eu posso fazer essa crítica aqui, porque, efetivamente, nós estamos aqui exatamente para apreciarmos o esforço integrativo, o esforço de ampliação do leque de recursos, o esforço para criar novas possibilidades de intervir junto a pessoas que são portadoras de transtorno mental. Então, acho que, assim, por si só, isso justificaria, não fosse a amizade de longo tempo, que eu gostasse, quisesse estar aqui com vocês, compartilhando disso, porque isso é algo que precisa de ser celebrado. Isso é muito importante. Isto é o novo. O novo é a experimentação no campo dos fazeres clínicos. Problema. Ok, ao nos liberarmos do jugo, da dominação, da regra estrita das correntes teóricas, para empreendermos a nossa empiria para lidar com as pessoas portadoras de transtorno mental,
Quando livramos daquela pressão de que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso não é assim, os psicóticos são assados, não pode atender assim, não pode atender assim. Como você vai? Vou repetir frases dos primeiros CAPs, onde eu participei do empreendimento. Como que eu vou atender as pessoas assim? Eu atendo a pessoa e depois eu tenho que ficar aqui o dia inteiro ela convivendo comigo? Isso não é benéfico para a transferência? Isso não vai dar certo. Então, se eu atendo a pessoa, eu tenho que ficar separado dela. Ela só tem que ter contato comigo na hora que ela chega no meu consultório e entra para dentro. Senão, a transferência vai ser contaminada. Foram essas frases que nós ouvimos. Esta era a censura que as correntes, psicanalítica, o psiquiatra, eu não vou participar, eu atendo a pessoa, eu não vou participar, não vou discutir a medicação com a família dessa pessoa. Eu dou a medicação e está dada a medicação. Quer dizer, então, essas resistências havidas naquele momento, nós tivemos que desautorizar e dizer, olha, aqui está se buscando fazer uma coisa que não foi feita. Até agora você fez o que você fez, e o seu saber dá conta de fazer coisas que você sabe fazer. Aqui é para se produzir um saber sobre algo que você ainda não fez. O campo da clínica ampliada, portanto, ele se constitui... o que é hoje, por exemplo, que certamente todo mundo sabe, trabalha nesse campo da saúde, sabe, tem uma expressão na saúde pública brasileira, hoje universalizada, que todo mundo já deve ter ouvido, que se chama acolhimento. Não é isso? Todo mundo lida com a ideia de acolhimento. Acolhimento foi inventado. Inventado por quem queria fazer um outro jeito. É um conceito que nós criamos. Infelizmente, hoje, acolhimento, as pessoas acham que é ficar sorridente assim para a pessoa. Seja bem-vindo, né? Entenderam uma parte, reproduz, às vezes, a parte mais formal, né? Mas é assim com os conceitos e a aprendizagem dos conceitos. Isso que eu chamei de sopa rala. A pessoa não se dá conta que acolhimento é um conceito que tem uma potência para manejar a convivência numa direção que seja benéfica, que seja boa para a experiência daquela pessoa. É um conceito complexo, o conceito esse conceito é um conceito complexo. Esse conceito é um conceito complexo. Vocês entenderam que eu esqueci aqui a palavra, né? Acontece, são os ônus de tanto tempo, né? Acontece. Então, é isso. As pessoas falavam de fazer a recepção. Né? Vejam só, o que antes era a recepção dos pacientes, virou uma outra coisa, virou acolhimento. É um outro conceito, é uma outra lógica. Isso é inventar a teoria para dar sustentação para a empiria. Isso é criar Lego, como diz a Fernanda Nicásio, que também foi da experiência de santo. Tem que criar Lego, pecinha de encaixar. Novas palavras, novos conceitos, novas palavras que traduzam compreensões diferentes, que traduzam outras formas de fazer. Né? Acho que esse trabalho, que aqui se apresenta, é um trabalho que está em busca de criar novas palavras. Novas palavras para poder definir essa possibilidade. Eu trabalhei, a Rosane já referiu a isso, eu trabalhei num projeto, trabalho num projeto há uns 10 anos quase, que é um projeto de atenção domiciliar em saúde mental. Então, por exemplo, assim, ontem o Marcos se referiu, né, à história das duplas, e eu fui comentar com o Gonçalo, dizendo as duplas, né? Por que nós fazemos em dupla? Aí, de repente, comentando uma vez comigo, dupla é uma coisa legal. E eu falei, eu expliquei as minhas razões para fazer em dupla. Né? O Gonçalo antes falou assim, eu acho que você deve ter tirado isso da Igreja Católica, do Cristo, que mandou ir em dupla os apóstolos. Né? Eu falei, pode ser, a fonte última ninguém sabe. Né? Vá em dupla os apóstolos e preguem por aí. Mas é isso.
É isso, a ideia de que fazer em dupla, um com o outro, um para dar suporte ao outro, um para dar apoio. No meu caso, eu brincava com os alunos, que eu coloquei em dupla, porque meio psicólogo com meio psicólogo, era estudantes, né? Meio psicólogo com meio psicólogo vai dar um psicólogo, então precisava de 2 para dar 1. Né? Era uma brincadeira que a gente fazia lá no programa de estágio de atenção domiciliar com os estudantes. Estou juntando meio com meio, vai dar 1. Então, por isso. Mas a questão de um exercer a função de controle do outro, controle no sentido mais portenho, né? Que nós usamos supervisão, né? Eles usam mais, às vezes, a palavra controle, né? A função de controle da prática, né? Ter alguém a quem você vai relatar a sua prática para fazer um controle da sua prática. Se autocontrolar, né? Então, assim, o autocontrolar e um heterocontrole, né? Fazer em dupla, permite o heterocontrole, um controla o outro, diz, ei, você pisou na bola, ei, você fez assim, ei, aquele negócio foi muito bom que você fez, você notou isso que eu notei? Quer dizer, isso tudo é uma função de controle. Então, isso é criar tecnologia, isso é criar formas que eu posso dizer, façam em dupla, e que eu sustento por que deve ser feito em dupla. Qual a vantagem de fazer em dupla? Isso eu estou estabelecendo uma possibilidade técnica de atender pessoas em atenção domiciliária. Vão sempre em dupla, porque as chances de fazer esse trabalho em dupla são maiores do que fazer o trabalho indo uma pessoa em cada casa. Por quê? Porque a pessoa pode se confundir se for sozinho. É melhor ir com alguém. Isso é inventar tecnologia. Isso é criar enquadres para a prática, dentro de uma clínica ampliada. Vocês entendem? Então, nós temos que nos desgarrar um pouco daquela dimensão abstrata dos enquadres aos quais nós obedecemos, ressignificarmos esses enquadres e, no caso de percebê-los como insuficiente, inventarmos, criarmos novas possibilidades que deem sustentação para o nosso fazer. É isso que eu acho que fica dessa experiência, da ousadia de se submeter a uma experimentação e de estar aqui reunidos buscando sistematizar essa experimentação de forma que ela possa gerar recursos técnicos que possam ser inovadores, que possam acrescentar no rol das práticas em saúde mental que a clínica ampliada já produziu, mas que são muito insuficientes. Ontem eu reportava, se existe um aspecto, e me falo com muita tranquilidade como alguém que colaborou e colabora e tem buscado colaborar, junto com muitos, é óbvio, para a estruturação de um processo de reforma psiquiátrica no Brasil. Eu tenho hoje uma avaliação de que talvez o elo mais frágil da reforma psiquiátrica brasileira seja que nós produzimos o CAPS, celeiro de engendramento de invenções, lamentavelmente reproduzindo o menu básico, mas celeiro de invenções, celeiro de criações, celeiro de possibilidades novas, de experimentações sobre como fazer o cuidado com as pessoas que são portadoras de transtornos mentais. Nós inventamos, no CAPS, nós temos uma dívida do ponto de vista de uma área que nós não fomos capazes. Fiz uma pesquisa agora sobre família e significados de família e práticas de família nos serviços de saúde mental. É primário, é beabá, é elementar, é vulgar o que a reforma psiquiátrica faz em relação às famílias. A tal reuniãozinha de família, o tal atendimento onde família vira uma pessoa, um familiar que vai. Atendi a família, é uma pessoa da família que foi lá. É como se eu desse conta da realidade complexa de uma família através do relato de um dos seus membros. Vamos falar sério. Isso não se sustenta. Isso não é atender família. Isso não tem nada a ver com se aproximar do objeto complexo
que é o viver em família. O viver em família nas nossas classes populares. Das dinâmicas complexas que estruturam as ondas, os feixes afetivos dentro dos domicílios nos quais nós adentramos para fazer esse trabalho. Então, certamente, talvez esse aspecto não tenha sido destacado para os monitores, mas certamente os monitores, se pararem para refletir, certamente pensarão, e alguma coisa dos relatos aqui hoje traduzir isso para mim, refletirão sobre manejos. Né? Aquela senhora que falou, não precisa mais vir, não, e não permitiu que o trabalho continuasse, não possibilitou que o trabalho continuasse. O que estava acontecendo ali? Alguma zona ali de inquietação se abriu para ela, suficiente para ela dizer, opa, vamos parar com isso. Né? Não é só porque o filho, ela está envergonhada que o filho não está produzindo. Isso também pode estar presente. Mas nós não sabemos. Importante dizer, eu não sei exatamente por que isso aconteceu. Porque quando eu não sei, eu tenho um problema. Eu não coloco uma hipótese como a solução para esta situação clínica. Eu digo, eu não sei. Teria que investigar mais para saber exatamente. E se tivessem tempo, certamente teriam investigado, inclusive tido a oportunidade de reverter essa situação. Então, para concluir à vontade. Tá, mas eu vou concluir para dar a oportunidade, inclusive, das pessoas quiser, eu falo coisas polêmicas, às vezes as pessoas querem discutir, problematizar o que estou falando, é preciso, né, a democracia diz que é importante a gente não só dizer para as pessoas, mas ouvir delas também. Então eu vou entrar no ponto, vocês notaram que isso tudo foi uma preparação para o tema que eu ia tratar aqui, que é o tema do vínculo. É para dizer para vocês que o tema do vínculo, na verdade, ele só faz sentido se ele for pensado dentro dessa reflexão sobre invenção de recursos para estarmos com as pessoas. Eu gosto muito de dizer assim, de que eu preciso saber para fazer isso? Né? De que eu preciso saber? Né? Que saberes eu preciso convocar para tornar a minha prática aqui mais ética? Portanto, não ser uma improvisação irresponsável, não ser uma empiria leviana, não ser fazer por fazer, não ser que eu fiz assim, né? Não ser epistemologia chicotiana. Conhece a epistemologia chicotiana? Nunca ouviram falar? Não, não é do chicote, não. A epistemologia chicotiana foi uma estagiária minha falando sobre a equipe do CAPES. Ela diz, lá, professor, usam a epistemologia chicotiana. Mas que é isso? De que se trata isso? Ela disse, professor, não viu o Alto da Compadecida, o Chicó? Ele falava assim, eu não sei, não, mas só sei que é assim. Né? Então, essa ideia da empiria, eu não sei não, eu só sei que é assim. Entendeu? Então, essa empiria burra, estúpida, da epistemologia chicotiana, eu não sei não, mas eu sei que é assim. Né? Nós não podemos, é isso, nós que somos da clínica, não temos direito de nos guiarmos, de sermos chicotianos. Nós não podemos fazer nada que eu não saiba, ou melhor, digo de uma forma mais adequada. Eu não posso fazer nada sem estar perseguindo o saber sobre esse fazer. É óbvio que eu faço coisas que eu antecipo, que eu nem sei exatamente por que fiz. Mas eu não posso abandonar a perspectiva de que eu tenho que buscar justificar para mim mesmo e para o meu par, o meu colega, aquele que também estuda a mesma coisa, trabalha com a mesma coisa. Por que é que eu estou fazendo isso e não fiz aquilo? Não se trata de um horário político eleitoral gratuito, onde o político vai lá e fala a merda que ele quiser na televisão. Não é assim. Eu só posso falar coisas que eu acho que estão justificáveis. Falando disso, eu acho que vai provocar isso e isso. Se eu falei, mas por que eu fiz isso? E o que provocou? Eu tenho que aprender alguma coisa das situações empíricas que resultam da minha prática clínica. Eu não posso ser leviano em relação à teoria. Certo? A teoria não mais, desde o começo da reforma psiquiátrica, a teoria não mais vai nos ditar como fazer
Por quê? Porque nós não queremos que ela nos dite como fazer. Mas a teoria estará no nosso fazer como um recurso de compreensão de por que eu faço, como eu faço, por que eu faço o que eu faço e não faço outra coisa qualquer. É para isso que eu preciso da teoria. A teoria que me permite sustentar perante os colegas a minha ação como a melhor ação naquela circunstância. Não uma improvisação. Não uma aventura que eu não tenho a menor ideia de onde vai dar. Não. Porque isso podem fazer os que não ganham para atender as pessoas. Mas quem ganha para atender as pessoas, seja do salário do Estado, seja do paciente que lhe paga, não tem direito de agir dessa forma. Sua vizinha pode fazer isso. Ah, falei isso com ele, azar. Vamos ver aqui no que vai dar. Ela pode fazer isso. Ela não é um profissional. Mas nós, profissionais, temos uma ética. Ganhamos para isso. Então, nosso saber tem que ser nossa prática tem que ser sustentada em um saber. Ela não tem que ser derivada de um saber. Ela não tem que ser reflexo de um saber. Por quê? Porque a clínica é soberana. O encontro clínico é soberano. Se a teoria falou que alguma coisa não ia acontecer e aconteceu, está errada a teoria. Porque o que tem primazia, prioridade, é o encontro clínico e o que aconteceu no encontro clínico. Então, se trata de que, depois do encontro clínico, eu vou ajustar a teoria. Eu vou mexer na teoria, porque na vida a gente não mexe na vida. A vida tem a concretude que ela tem. E dentre esses conceitos que sustentam essa prática, essas práticas, esse tema da clínica ampliada, há um conceito que ele é fundamental, muito desprezado, muito pouco trabalhado, muito pouco desenvolvido, ainda que muito repetido e utilizado vulgarmente, mas que está a merecer um aprofundamento teórico de todos nós. Esse conceito é o conceito de vínculo. Esse conceito é o conceito do que torna possível uma relação continuada ser sustentável. Ser sustentável. A sustentabilidade dos empreendimentos relacionais que nós estabelecemos. Não é magia. Não é porque eu tenho um jeito legal, a minha pessoa, e as pessoas gostam de mim e ficam ali falando comigo durante tempos. O que torna possível o vínculo? O que sustenta o vínculo? Quando o vínculo tem características positivas, e quanto o vínculo é considerado uma situação maléfica para os processos que estão em curso. Vínculo só tem terapeuta com terapeuta? E terapeuta com cliente? E terapeuta com terapeuta não tem vínculo? As relações que nós mantemos em nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos 5.000 seguidores do Facebook. Em relação ao Facebook, o que é vínculo no Facebook? Aquilo é vínculo, não é vínculo? Em tempos virtuais. Então, há um tema que é um tema fundamental e que eu destaquei esse tema para os empreendimentos clínicos ou os empreendimentos de clínica com a coisa mental no meu trabalho e tenho me dedicado um pouco a examinar, seguindo com muito prazer os vários companheiros de teorização, entre os quais eu destaco os companheiros latino-americanos da Argentina, o Berenstein, o Lovincular, a origem de tudo, né? A origem desse tema como tema de psicologia social, né? Com potências clínicas, né? Porque, se vocês forem pensar bem, o vínculo é a pedra fundamental que dá origem ao campo das práticas clínicas mentais. Podemos dizer que só começaram a existir
práticas clínicas mentais quando se enunciou o vínculo como recurso. E aí eu estou, ao fazer essa afirmação, eu estou me referindo àquele célebre encontro aquela célebre situação de Freud com Breuer, que é a situação onde o atendimento a uma paciente, o Breuer fica muito embaraçado em espanhol quer dizer grávido, né? Mas é bem apropriado, porque o problema é esse. Ela diz, cara, eu te amo. E Breuer se achava um gostosão, um bacanão. Ele falou, isso é natural, garota, todas me amam, né? Só que no dia seguinte ela falou assim, olha, eu estou grávida de você. Aí ele pirou. Ele pirou porque na sociedade vitoriana, se aquela mulher saísse dizendo para lá que foi lá e que ele amava ele, que ela ia ter um filho dele, acabava com a clientela dele. Então pirou o cabeção, falou, Freud, estou com um pipinaço aqui. Essa mulher está falando que está grávida de um filho meu. Isso pode dar muita confusão. O que ele fez? Saiu de férias com a esposa, para não ter dúvida. Que ele era um cara fiel que só andava com a esposa dele. A esposa dele voltou grávida da viagem. Voltou grávida. Confirmatório de que eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Ela está falando coisa que não tem nada a ver comigo. Se assustou, ficou com medo, medrou. Caiu fora. Passou por Freud. Dizem que o Freud não se achava tão gostosão assim. Aliás, diz que ele tinha dúvidas acerca da masculinidade dele. E quando aquela mulher fala, eu estou apaixonado pelo senhor, diferentemente de Breuer, ele falou assim, tem alguma coisa errada. Isso não deve ser comigo. A invenção da transferência é tributária deste evento. Do momento em que ele percebeu que alguma coisa era dirigida a ele e não se tratava dele. Não era com ele. Vejam só, isso parece uma coisa banal e simples. Mas nós todos só fazemos clínica, hoje, clínica mental, psicoterapia, porque Freud inventou isso. Ele disse que é possível me relacionar com uma pessoa, desde um lugar, que ele estabeleceu o lugar do analista, mas eu digo o lugar do profissional, que a pessoa pode mandar tudo o que ela quiser para cima de mim, e que eu não vou reagir como uma pessoa comum reagiria, mas que eu vou, como disse o Roberto Jefferson, matar no peito, não é isso? O que ela disse, triturar esse conhecimento, né? E manejar essa situação. Então, de alguma forma, a transferência, a invenção da transferência, é a origem de muitas coisas que nós sustentamos modernamente. Um educador de rua, quando vai atender as pessoas, quando o projeto do nosso Gonçalo vai atender as pessoas e mantém relações, e as pessoas se vinculam, as pessoas ficam, as pessoas gostam, as pessoas transferem, poderia dizer um psicanalista. E os operadores são conscientes de que muita coisa vai vir para cima deles, mas não é com eles. É uma reedição de uma vivência psíquica que já aconteceu, que está sendo reatualizada pela oportunidade da experiência. Então, nós podemos dizer que a base de pensar o vínculo no campo mental como recurso, né? Os médicos falam em relação médico-paciente, o Balint fala em relação médico-paciente, né? Tem uns que acham que é o efeito Sazon. Sabe o que é o efeito Sazon? É o amor, né? É o amor. Acham que é o amor? O amor é problemático dizer que é o amor, porque o amor não é tecnificável. Nós somos técnicos, nós somos psicoterapeutas, nós somos psicólogos. Não dá para falar que é o amor que está rolando. Nós temos que ser capazes de desenvolver teoricamente esta situação. Eu vou no avião às vezes e tem um pentelho de uma criança atrás que chuta.
e eu, sem olhar para a cara dele, sem me dirigir a ele, o odeio profundamente no meu coração. Vejam, sem olhar para a cara dele. Esse ódio que eu tenho no meu coração, pela situação, ele não traduz um vínculo que eu estou estabelecendo com esse ser que está atrás de mim, que eu nem sei quem é esse ser. Eu estou me vinculando a ele. Por quê? Porque eu estou, em mim, fazendo uma atribuição a ele. Uma atribuição afetiva, uma carga afetiva direcionada. Se ele virar para mim e eu falar com ele, pô, cara, para de chutar, você está me perturbando o sono, eu quero dormir. E se ele for uma gracinha e fala, ei, tio, não se preocupa não, é legal dormir, mas vamos ficar acordado também, que é bom e tal. De repente eu posso, no decorrer, transformar isso em uma relação simpática. Eu posso desenvolver dentro de mim, ele que era ele, mesmo sem eu saber qual era a cara que ele tinha, pode virar um ele agora encarnado, com cara e com comportamento e possibilidade de reciprocidade, e eu posso desenvolver em relação a ele um afeto profundo e uma amizade, sair dali dizendo, nossa, que garoto legal, e depois querer ir visitá-lo na casa dele e levar um presente para ele. Posso ser acusado de síndrome do Michael Jackson, mas digamos que fora dessas mentes poluídas, poderia ser uma situação dessa, de que eu tenho um interesse sincero por aquele ser, por aquela criança. Algo se criou. Por outro lado, ao eu me comportar desta forma com ele, algo também acontece, eu me crio dentro dele sob determinada forma, eu existo, passo a ter uma existência, uma significação. Por isso é que fala afeto. Afeto é o efeito do outro sobre mim. Afeto não é o que eu sinto. Autoctonamente, tá bom. Não é o que eu sinto assim, desde mim, sem nada. É o que eu sinto em mim a partir de uma possibilidade projetiva no outro. Ora, gente, isso nos leva a um território, que é o território do estudo do vínculo. De que é isso que o Freud chamou no começo de transferência. O Pichon Rivière, muito espertamente, disse assim, eu não quero isso na mão dos psicanalistas, porque transferência, eles tecnificaram a transferência. Eu quero isso no lugar da psicologia social. E julgou para o tema do vínculo como base de uma psicologia social. O vínculo como um recurso fundamental de compreensão e de intervenção em psicossocial. Em psicologia social. Antecipei. Eu disse assim, e hoje, todas as intervenções que se fazem nesse país e na América Latina, e onde quer que esse signo exista, chamada de intervenções psicossociais, são intervenções que estão baseadas na possibilidade de uma relação vincular com um sujeito. Tudo o que nós chamamos de intervenção psicossocial, que envolve relações continuadas, sistemáticas, repetidas, de cuidado, de atenção, de proteção, de apoio, de promoção, violência sexual, na prisão, tudo que a gente fizer com sujeitos, dizendo assim, eu vou usar como recurso fundamental para sustentar isso aqui, não uma técnica, uma tecnologia, para sustentar isso aqui, eu pratico uma técnica, mas o que sustenta isso aqui, a clareza que precisamos ter, que o que sustenta é uma determinada relação vincular. E fora do vínculo não tem salvação. E fora do vínculo não se acontece nada. E se não existe uma relação de vinculação entre um sujeito que atende, posto num lugar de reconhecimento pelo atendido, como um sujeito que é positivo ou negativo, mas aí o terapeuta pode manejar isso, a negatividade, inclusive, né? É como compreendendo que não é com ele, como Freud disse, não é comigo. Então, este é um recurso. Isso é o vínculo é o que se processa no encontro de dois sujeitos humanos na cultura. É esse encontro que
que, ao se repetir, cria uma representação do outro em mim e cria uma representação minha no outro. E essas representações, o Pichon diz, quando estamos num diálogo de duas pessoas, tem sempre 4 pessoas falando, né? Ele fala, tem sempre 4 pessoas presentes, né? Porque sou eu, é a representação que o outro tem de mim, e é ele e a representação que eu tenho dele em mim. Tem sempre 4 pessoas falando. Então, isso é mais uma provocação, é uma pista, é uma ideia para vocês de como prosseguir nessa investigação. Essa investigação é acessível para todo mundo. E nós devemos prosseguir. Ela é fecunda. Ela é fecunda porque qualquer coisa que a gente faça, seja arte e terapia, seja tratamento no CAPS, seja educador social na rua, seja no CRAS, seja onde nós estivermos fazendo, se nós somos um bom psicólogo, se nós somos um bom técnico nessas intervenções, nós está operando, seja porque nós sabemos fazer isso de forma prática, mas nós não teorizamos sobre isso, porque nós achamos que isso é natural, que isso é da natureza. Não é natural, é um efeito que não é natural. É um efeito que tem origem no encontro e nos modos que o encontro se processa e nos lugares que eu ocupo para o imaginário do sujeito e o lugar que o sujeito ocupa no meu imaginário. Isso é psicologia social básica, elementar. É básica porque não é fácil. É a base de uma psicologia social. É isso que Pichon Rivière desenvolveu. Leiam o livrinho célebre que chama Teoria do Vínculo, em Pichon Rivière. Está estabelecido as bases dessa compreensão de que esse é o combustível que sustenta a possibilidade de que eu possa ser alguém para alguém. No caso, um terapeuta, um agente, um operador, né? E que eu, ao fazê-lo, faço desde um lugar profissional, me limitando, contendo, fazendo uma contenção acerca da minha expressão singular. Para quê? Para que a expressão singular do outro possa se expressar com toda a exuberância e que eu, desde a minha contenção da minha expressão, seja alguém que administre, eu gosto da palavra maneje. Concluindo, eu digo para vocês, então, de que eu, no Laboratório de Estudos Vinculares de Saúde Mental, nós estamos interessados em desenvolver, analisar, estudar, investigar tecnologias relacionais baseadas em manejos vinculares. Tecnologias relacionais baseadas no manejo vincular, nos manejos vinculares. Entendemos que aí incluem-se todas as psicoterapias, todas as relações médico-paciente, todas as relações onde alguém cuida de alguém, seja na terceira idade, seja na infância, na adolescência, tudo que é sustentável, né? A sustentabilidade é um conceito da ecologia hoje muito importante, né? Para que eu possa ter sustentabilidade nos processos relacionais que envolvem a minha prática técnica como clínico, como psicoterapeuta ou como operador de um projeto social, como o Gonçalo desenvolve, eu preciso, não é que eu preciso, eu posso fazê-lo sem consciência do fenômeno de base fundamental que está garantindo que ele aconteça. Ou eu posso fazê-lo me apropriando do conhecimento sobre a dinâmica vincular e, a partir desse conhecimento, me tornar um hábil manejador de relações vinculares. Não um manejador de relações vinculares empírico, que faz porque eu tenho um jeitão, desde criancinha as pessoas achavam que eu ia ser psicólogo, porque eu tenho muito jeito com as pessoas. Não por isso, mas porque eu sou uma pessoa que investigo, estudo e consigo discriminar conceitualmente esse recurso técnico, esse conceito que tem um poder de operar tecnicamente como ferramenta para que eu possa dar sustentabilidade às relações, conduzindo-as
porque eu sou um técnico em manejos vinculares. Eu tenho algumas hipóteses acerca do que, para onde que deve ser e tal. Eu me responsabilizo pelas hipóteses que eu tenho. Eu sou um técnico que sou capaz de dizer que as hipóteses estavam equivocadas, mas eu não posso deixar de ter hipóteses com condição de ter uma prática que seja uma prática tecnicamente eficiente, eticamente irreprovável e que tenha sustentabilidade. E aí, espero que vocês colecionem muitos casos, bons casos de manejo de relações vinculares bem-sucedidas na perspectiva que lhes pareceu justa e que vocês foram capazes de justificar. Muito obrigado. Bem, eu também fiquei muito instigada e muito cativada pela tua fala. Estou trabalhando como AT há pouco tempo, na realidade, estou também descobrindo essa área ainda, e me sinto um pouco incomodada, na realidade, com essa coisa do vínculo. Eu sinto que as pessoas têm um distanciamento muito grande e, às vezes, de uma forma muito negativa, egocêntrica e, como você falou, superior, assim, como se o vínculo fosse uma coisa negativa que não faz parte do ser humano e que não pode ser uma ferramenta útil, né, nisso tudo. E o que mais me incomoda, além, claro, como você disse, a gente tem um jogo de cintura e consegue, de alguma maneira, transformar, balancear isso no trabalho e em práticas. Mas eu percebo isso na sociedade de uma forma em geral, essa falta de empatia, talvez, de sentimento com o outro. Tanto em trabalhos como recepção, em escola infantil, eu trabalhei muito. Então, nós trabalhávamos com crianças, às vezes, por mais de 8 horas por dia, que não tinham vínculos com os pais nesse período, ficavam 7 dias por semana distante deles e criavam vínculos muito fortes com a gente. E nós éramos repreendidos por isso. Não podíamos pegar no colo, não podíamos dar carinho, não podia criar uma afetividade. E isso foi me assustando um pouco, porque por que isso não pode se tornar uma ferramenta? Então, na realidade, não tem uma pergunta específica, mas é um agradecimento, uma ternura ao que você falou, porque, para mim, isso é tudo. Obrigada pela tua fala. Boa tarde, professor. Eu sou Christophe, eu sou da área da medicina chinesa, trabalho com acupuntura. Embora assim, a minha área seja uma área de abordagem que parte de uma perspectiva do ser humano numa ótica mais vibracional, assim, mais bioenergética, mas a sua fala vai muito de encontro com o que eu venho vivendo, enquanto terapeuta acupunturista, com meus pacientes ao longo desses anos aí. E essa semana ainda estava falando com a minha mãe, que é gestalt terapeuta, que a dona Valdete está aqui na minha frente, e ela está aqui falando sobre essa coisa dessa mente original, né? Essa coisa dessa mente original que está dentro de todos os indivíduos, mas da qual as pessoas não se dão conta, né? E eu trazia para ela essa coisa que vai de encontro com a tua fala, que é essa coisa de se dar conta dessa mente original, enquanto esse espelho que reflete, e nesse meio desse refletir, eu me dou conta dessa reflexão e passo aí, então, a exercer uma intervenção. No meu caso, é claro, essa intervenção tem todo um conjunto de técnicas muito específicas da medicina chinesa, mas eu sou super adepto dessa coisa do ouvir, do dialogar, e assim, me sinto muito feliz pela sua fala, achei maravilhoso, e assim, foi de encontro com uma reflexão que eu venho vivendo nos últimos anos, assim, né? Até conectada a esse mundo da meditação, da medicina chinesa, a gente acaba vivendo essas experiências que a Gestalt chama de campo, né? A gente tem uma perspectiva um pouco diferente, que seria essa coisa do Qi, da energia do Qi, mas que a gente vê esse Qi com muita clareza. É claro, é tão claro como se tivesse escrito nos livros. E tá, mas é difícil entender. Obrigado, valeu. Me quedó fuerte la idea esta de en el vínculo, ¿sí? Que nos vinculamos como hay 4 personas en esto, o sea,
la que está, bueno, que dijimos, la que está en vos, yo, y la que vos crees que soy yo, y la que yo creo que sos vos, ¿verdad? A ver, las herramientas para el manejo, ¿sí?, del vínculo que vos decís. Nosotros somos técnicos que tenemos que tener herramientas para manejar ese vínculo. Y ahí como que profundizar, si podés profundizar a ver cuáles son tus herramientas, pues yo me decía, bueno, cuáles son las mías, digamos, ¿no? Y tengo mis conceptos, digo, bueno, el reconocimiento, yo creo que el intento de limpiarme de prejuicios para ese encuentro con el otro y crear el afecto, mis herramientas, ¿sí?, para crear creo que un manejo, digamos, ¿no? Pero ahí si podías profundizar un poco más en algunas herramientas que vos has creado, desarrollado. São simpaticíssimas as colocações. E eu talvez não vou ser tão simpático, porque eu vou dizer assim, olha, a enunciação do vínculo e o contato com o vínculo é apenas o começo. O complicado é depois. O complicado é depois. É preciso primeiro se dar conta de que existe, né? Que existe e que pode ter um lugar operativo, instrumental. O complicado é depois, né? O complicado é depois que você admite que isso é um recurso e que você quer conhecer esse recurso. Porque aí nós temos estudos muito complexos. Aí nós temos reflexões muito complexas. Aí talvez, em vocês dois que falaram com tanta simpatia, eu talvez devesse dizer assim, aí é que começa o perigo. Aí que começa o perigo, porque o perigo começa quando a gente acha que a gente sabe sobre isso. Então é preciso saber sobre isso, mas não podemos achar que sabemos sobre isso. Então nós precisamos sempre ter uma postura dizendo que isso é um grande mistério e que eu não conheço sobre isso suficientemente. Por quê? Porque isso se atualiza em cada relação como um mistério. Como um mistério. Então, talvez a recomendação que eu possa ter do ponto de vista do treinamento de pessoas, que é o que eu me dedico, treinar pessoas para trabalhar sobre essa bandeira, né? Sobre essas ideias, ou levando essas ideias em consideração. Talvez o treinamento, o que é imperdível nesse treinamento, seja a aprendizagem também de uma coisa que vem da psicanálise, em que Freud fala... Freud não fala isso. Na verdade, assim, eu não sei quem fala isso. Eu vou falar agora. É porque eu, de repente, me refleti, na verdade, é da dedução da obra freudiana, mas não é ele que fala. Que diz assim... a regra não é a neutralidade. A regra é a abstinência. Muitas vezes, os terapeutas dizem que eles têm que ter uma posição que tem uma certa objetividade para lidar com a subjetividade do outro. Em momento nenhum, Freud falou que você tem que ter objetividade. Pelo contrário, Freud, ao tratar da transferência, ele diz: será através do efeito do outro sobre você que você poderá saber alguma coisa sobre o outro. Mas isso comporta você analisar o efeito do outro sobre você. Não você reagir, seja oferecendo hostilidade, seja oferecendo afeto. Não você reagir, mas você refletir. Refletir sobre como o outro me chega. Não significa ignorar, eu sou neutro, impermeável ao reflexo do outro. Eu não sou afetado sobre o outro. O Lacan, isso sim, é o Lacan que fala, que diz que a transferência é sempre do analista. Não existe transferência. Toda vez que escuto o estudante, colega, que fala, porque teve uma resistência, desculpa, a resistência é sempre do analista.
Ah, porque teve uma resistência, porque ele estava muito resistente. A resistência é sempre do analista. Não tem essa coisa que o paciente tem resistência, não. Quem tem resistência é o analista, é o terapeuta, é o que trata. Sabe por quê? Ele tem resistência para receber o outro do jeito que ele está vindo. E gostaria que ele viesse de outra maneira. Aí o outro não vem de outra maneira, aí ele fala, você está resistindo a vir do jeito que eu quero. Não é? Você está resistindo a vir do jeito que eu quero. É resistência dele. Dele que quer que o outro venha do jeito que ele quer. Talvez essa, Gonçalo, seja a radicalidade. A radicalidade é uma investigação subjetiva do agente. Seja o trabalho, a dimensão da capacidade, da competência para o agente da prática se investigar. Investigar os efeitos que o outro produz nele. Não aceitar que efeitos se produzam nele sem ele saiba o que é. Então, isso faz recair sobre o agente, a responsabilidade pela relação. Porque o agente que supostamente estudou sobre isso, é técnico. Eu não posso querer que o outro seja isso ou seja aquilo. E eu trabalho com os psicóticos, então essa prática é muito importante, porque a gente só consegue efeitos positivos, terapêuticos, benéficos com os psicóticos, quando eles finalmente encontram alguém que lhes permite ser do jeito que eles são. Porque até agora, por todos os lugares que eles andaram, as pessoas dizem, você tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. As pessoas foram imperativas no sentido de nomear qual a conduta que ele tinha. E, finalmente, ele fica muito feliz quando ele me encontra, porque eu digo, Caio, vem de lá, cara. Vem de lá do jeito que você quiser. Vem de lá que eu te recepciono. Não é que eu te recebo, aí sim, não é que eu te recebo com meu afeto. Não é uma coisa de BC, bom coração. Recebo com afeto. Não, eu recebo a sua manifestação. E não acho que você está brigando comigo. Ou não acho que você está me amando. Mas tento compreender que o fato de você estar depositando em mim este afeto me torna alguém que também pode dizer coisas, falar coisas, propor coisas. Tem um monge chinês que é meu acupunturista, não é? Já há muitos anos, já tem 20 anos que eu conheço. E sem dúvida, é vibracional, é a agulhinha que ele bota lá, entendeu? Mas ele sempre que entra, abre e fala assim, professor, como está o professor? Está indo bem, sua casa, tudo tranquilo, tudo bem, que coisa é, professor? Tem que preocupar. Ele fala umas coisas que eu imagino que ele fala para todo mundo, genéricas, assim, é muito estresse hoje na vida, tem muito estresse, tem que desestressar, o estresse faz muito mal. Ele tem uma conversa, mas eu sinto que a hora que ele faz essa conversa, ele está sustentando a relação dele, a minha relação com ele. Porque ele não é uma máquina de me colocar agulhas. Ele adquire ali um lugar onde eu posso projetar a expectativa de que ele vai tratar bem de mim. E fico todo feliz. Eu tenho o melhor acupunturista do mundo. Ele vai tratar bem de mim. Então ele faz aquela conversa comigo. Aquela conversa não faz parte da técnica das agulhas. Eu não percebo nada, o diagnóstico dele é no meu pulso. Não tem nada a ver, nada que eu disser altera o diagnóstico que ele está fazendo aqui. Por quê? Porque a base de compreensão dele, do meu organismo, é energética, é vibracional, é meu pulso. Mas ele faz uma conversa comigo. Ele não entra silêncio, pega meu pulso, põe as agulhas e sai. Aliás, quem faz isso, eu não volto. Já tive experiências assim, não volto. Não volto por quê? Porque eu não tive um lugar de sujeito naquela relação. Eu fui uma coisa, eu fui um objeto. Então, eu transfiro com quem me trata como sujeito. Então, pergunta, qual é a regra da transferência? As pessoas, nós todos queremos que nos tratem como sujeitos. Se nós somos considerados como sujeitos, isso significa um corolário enorme, que eu não vou descrever agora, o significado de tratar o outro como sujeito. Se eu trato o outro como sujeito, ele transfere.
Porque nós todos queremos pessoas que nos tratem como sujeitos, que nos respeitem na nossa individualidade, que aceitem a nossa diferença, que admitam e acolham a forma como a gente é. Isso é me receber como sujeito. Demonstre uma disposição compreensiva, uma atitude benéfica, positiva, de quem quer construir comigo algo que me faz bem. Eu transfiro com essa pessoa. Massagista, acupunturista, barbeiro, eu transfiro com todos eles. Quando eu chego, eu sou tratado estou até precisando de ir ao barbeiro, né? Mas quando eu ia à barbearia. Então, quando eu chego, tratou, passou, não volto. Manicure. Se for lá, cortou vocês, tirou o bife, não sei o quê, já tem uma outra que até pode tirar um bife, mas é tão agradável, conversa, fala. Nós voltamos. Né? Nós somos cativos do agrado. Né? Tem um dizer que fala, sou cativo do agrado. Nós somos cativos do agrado. Agora, o agrado não é necessariamente concordar com o outro, fazer o que ele tem expectativa que nós fazemos. Né? O agrado não é colocar antes a minha opinião sobre o que é bom para ele, antes da dele sobre o que é bom para ele. Né? Então, o agrado se conquista, por quê? Porque alguém respeitou a sua sujeitidade, respeitou a sua singularidade, foi capaz de estar com você sem te invadir com as ansiedades que você tem. Você foi capaz de estar com alguém sem invadir esse alguém com as suas ansiedades, com as suas preocupações, com os seus medos, com as suas fantasias, com os seus preconceitos, com tudo que vai na sua cabeça, com a sua insegurança, com o seu medo de não ser um bom terapeuta. Aí esse cara não vai transferir com você, porque ele não está numa posição de sujeito. O que faz transferir, sabe? O que faz a gente transferir, o que faz a gente vincular, é a gente querer agradar e agir nessa direção do bem-estar, da atenção com o outro. Então, eu diria que a principal ferramenta para trabalhar a questão do vínculo sou eu. Los paraguaios, em la frontera, quando nos vendem produtos, produtos chinos, nos dizem, la garantia, eu pergunto, e a garantia do produto? Ele diz, la garantia sou eu. No vínculo, não a garantia sou eu. La condición del trabajo, de la construcción de un vínculo, sou eu. Não é o outro. O outro é o outro, com lo que tem, com lo que pode. Eu é que tenho que criar em mim la condición para recepcioná-lo com suas dificuldades. Então,